Agora foi. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vamos nos preparar para uma palavra abençoada que Deus me deu essa manhã. Vamos orar. Chama aí as pessoas. Conecte-se. Deus tem algo poderoso para falar conosco. Algo poderoso. Oi, tia Francisca. Fica aí, que Deus vai falar conosco. Boa tarde. Quer dizer, boa noite já, né? Boa noite. Deus tem algo poderoso para falar conosco, né? Coloquei aí em que tempo estamos vivendo e o que Deus espera de nós. Que tempo estamos vivendo e o que Deus espera de nós. Clica aí, ó, nesse aviãozinho aí que tem do lado e convida as pessoas para estarem aí ouvindo, né? Aperta no coraçãozinho aí também, dispara, que quanto mais coraçãozinho disparar, mais o Instagram avisa as pessoas que eu estou ao vivo. Vamos convidar, eu vou convidar algumas pessoas. Uau. Que vamos, já vou começar já, porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Dá pausa aqui, vou abaixar um pouquinho. Vou começar. Vai ficar gravado, então a gente depois tem como compartilhar com as pessoas. Eu preciso fazer aquilo que Deus me mandou, né? Afinal de contas, está escrito isso. Deus mandar, Vivi vai falar. E hoje, Deus falou, né, comigo, através de Atos 1. E eu vou estar lendo aqui. Escrevi o meu livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. E estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: Ele de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas
que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira em que a sua própria língua, esse campo era chamado Alceudama, isso é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até os dias em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, e cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Só até aí, né? É uma palavra que Deus me falava nessa manhã e que falou tremendamente o meu coração, né? Primeiro fala, né, sobre os apóstolos, sobre que eles estavam reunidos e perguntavam ao Senhor, porque o Senhor, depois que ele ressuscitou, ainda ficou 40 dias ali com eles. E depois que o Senhor falou com eles: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, assim, a gente não sabe exatamente qual o dia, qual é a hora que o Senhor vai voltar. Às vezes as pessoas querem delegar uma data e tudo, mas aqui fala que isso não nos compete. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
Então a gente precisa buscar, sabe? É a direção do Espírito Santo. A gente precisa buscar estar cheio do Espírito Santo. A gente precisa buscar refletir o Espírito Santo através de nós. Somos carne, né? Hoje eu comentava aqui com o Wagner. Será que Deus se alegra de ver o povo de Deus se alegrando com a morte de Lázaro, por exemplo? Esse rapaz aí que foi pego? Tudo bem, a gente pode especular e dizer que ele teve várias chances e que foi uma escolha e tal, não sei o quê. O fato é que esse sentimento que a gente deveria realmente ter, será que não seria assim, ai meu Deus, que pena, mais uma alma que se vai, entendeu? Sem a oportunidade, sem escolher estar com Cristo, né? Por mais que ele estivesse fazendo maldade. A gente, como cristão, a gente não deveria querer pagar o mal com o mal, entende? E nem se gloriar disso que aconteceu e achar bom, né? E quando Deus falava isso comigo, já à tarde, na hora que eu tava lá fazendo a comida, eu até chorei, porque às vezes a gente a nossa essência mesmo é tão ruim. E o Espírito Santo, ele nos toca, ele nos convence dessas coisas. Que a gente não tem que estar se alegrando com isso, né? Que a gente precisa ter um coração mais voltado para o amor, porque Deus é assim conosco, né? Então, aqui fala, né, que dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas na vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos, encobriu dos seus olhos, ele sumiu nas nuvens. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Ou seja, essa promessa de que Jesus virá, ela é fato. A gente só não sabe como e quando. A gente sabe como, né? Que vai vir pelas nuvens, mas a gente não sabe exatamente quando. A palavra de Deus diz que ele virá como um ladrão. Ou seja, o ladrão não te avisa que vai te assaltar, que vai chegar, né? Ele virá do nada. E o que a gente tem olhado para dentro de si mesmo e procurado a gente refletir diante de tudo que tem acontecido, da pandemia e todas as demais coisas. Esse rapaz que a gente acabou de falar, que apareceu, que matou, que fez. Será que essas coisas acontecem à toa? Ou Deus está querendo falar conosco profundamente? Está querendo falar conosco de uma forma poderosa, para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e buscar as melhores essências, os melhores sentimentos. Porque se a gente não alimenta o nosso espírito, a nossa carne grita. A nossa carne grita. E é nessas horas de raiva, de ódio, de desespero, é que a gente acaba expressando tudo que a gente não gostaria de expressar. É do ser humano, é do ser humano. Oi, Mônica, tudo bem? Então, os discípulos voltaram, né, para Jerusalém depois dessa subida triunfal do Senhor. E ali eles entenderam que eles precisavam levantar alguém para substituir Judas. Por quê? Porque aqui fala, né, de uma forma até assim dolorosa, que este homem, o Judas, que está lá no Atos 1,18, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, com as moedas que ele ganhou, né? E precipitando-se, ele se rompeu pelo meio, ou seja, quando ele se precipitou, ele partiu o corpo dele no meio e as entranhas dele caíram. Olha que sinistro, sinistro, né? Mas olha que fim terrível. E aí a gente lembra, né, esse rapaz também, que fim terrível, será que ele teve a oportunidade de fazer outras escolhas, né, na vida dele e para tudo terminar como terminou?
Mas isso não pode ser motivo de alegria para nós, e sim de tristeza pelos pais, pela vida. O que esse rapaz passou lá atrás, que ele se tornou assim um psicopata, tudo isso, né? De que ele se alimentou. É isso que a gente precisa, né, se preocupar. O que a gente tem deixado os nossos filhos assistirem? Quando eles dão sossego e ficam no celular, o que eles estão vendo? Do que eles estão se alimentando? Que tipo de informação eles estão tendo? Deus tem nos chamado para um tempo de posicionamento, um tempo de alerta. A gente precisa ligar a nossa interrogação na nossa cabeça e se aperceber do mundo espiritual tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo. E no final da live eu ainda vou fazer uma revelação do que aconteceu nesta madrugada. E quando eu acordei, pasmem vocês, meu filho, eu tive um sonho, eu sonhei com algo estranho, e o meu filho sonhou com a mesma coisa, de forma diferente. Quando ele tem mania de desenhar o que ele viu no sonho, quando ele desenhou, eu levei um susto. Porque era exatamente o que eu estava já pesquisando para entender o que era. Então Deus está nos dizendo algo, queridos, e nós precisamos nos alertar como povo de Deus, como povo escolhido de Deus, como filhos de Deus. Deus tem dado sinais para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e que a gente possa buscar nos melhorarmos. Buscar, ao invés da gente olhar para o outro, para a gente olhar para os templos, vamos olhar para dentro de nós mesmos, o que precisamos melhorar, se nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou, porque cada um responde por si mesmo. Amém? Então aqui fala que eles decidiram fazer uma votação, né, entre Matias e Barsabás, que tinha um apelido de justo, para eles substituírem Judas entre os 11 apóstolos, né? E aí o que Deus falava comigo, que quando a gente toma as decisões erradas, quando a gente não toma a nossa posição, que Deus levanta outra pessoa e coloca no nosso lugar. Quem precisa de Deus somos nós. Porque Deus, se você não fizer aquilo que Deus está te mandando hoje, Ele vai levantar outra pessoa e vai colocar no seu lugar. E a gente precisa ser agente influenciador do reino de Deus. Do reino de Deus. Porque aqui fala, né, que então Matias foi votado e entrou no lugar, junto com os 11 apóstolos. Eu tive um sonho essa noite, eu sou difícil de sonhar. E eu fiquei encabulada, porque eu sonhei com um símbolo. Eu vi nitidamente um símbolo, que ele era Era bem forte o risco, assim, da largura de meu dedo midinho. Um círculo preto, por dentro todo branco, e ele tinha um buraco preto, uma bolinha preta no meio. E eu levantei às 7 horas da manhã para ler a palavra, que foi esse texto que Deus me deu, entre outros que eu li. E eu fui pesquisar sobre esse formato de símbolo, e eu encontrei entre os símbolos satânicos este símbolo, que significa o olho de Lúcifer, né? Pelo que eu li lá. E significa o mundo, o círculo branco é o mundo, e aquele ponto preto são as pessoas que trabalham para o reino das trevas. Glória a Deus, que a parte branca era enorme, é só um pontinho no meio preto. Mas existem pessoas e a gente precisa vigiar, porque às vezes pode ser a gente. Se a gente não vigiar, a gente é usado como agente do reino das trevas para, ao invés de edificar o reino de Deus, a gente edificar o reino das trevas.
compartilhando coisas que não edificam, proliferando a visualização de coisas que não edificam, sem vigilância alguma. E o mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo que a gente vive. Você pode ter certeza que o mundo espiritual é mais real do que o mundo que a gente vive. E eles não brincam. Não é, se a gente está em Cristo, a gente não precisa temer. Porque se Jesus está no barco, a gente é mais que vencedor. Mas a gente precisa estar ligado, vigilante nas músicas que a gente ouve, no que a gente assiste, o que nossos filhos veem, o que nossos filhos assistem, o que nossos filhos escutam, o que a gente tem que estar ligado nas coisas que estão acontecendo, o que passa na televisão, o que mandam compartilhar, o que tá dando ibope, se vai edificar ou não o reino. E aí, meu filho me chega lá para as 9 horas da manhã e fala: mamãe, eu sonhei com uma espaçonave. E essa espaçonave eu desenhei. E olha aqui o desenho dele, olha. A espaçonave. Vocês conseguem ver? Aqui. Essa parte aqui, gente, é o que eu vi. É o símbolo que eu vi dormindo. O sonho que eu tive, eu vi só o símbolo. Só isso aqui, ó. Para ele veio o símbolo com uma outra parte da espaçonave, mas o fato é que eu fiquei impressionada. Ezequiel, o meu filho mais velho, ele tinha dom de visão quando era criança. Ele via o mundo espiritual, ele via anjos, ele via demônios. E eu, em um determinado tempo, pedi: Senhor, clamei ao Senhor: Pai, tira esse dom dele por enquanto, devolva quando assim ele tiver discernimento para entender, para que ele não fique atormentado. E assim Deus fez. Mas ele sonhou também com esse símbolo. E eu falava: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Ele quer dizer que existem pessoas trabalhando dioturnamente para inserir na mente da nova geração, dos nossos filhos, das nossas crianças, para inserir sobre a mente das pessoas influenciadores coisas sutis que não vão edificar o reino, mas que vão edificar o reino das trevas, porque as escrituras precisam serem cumpridas, as promessas precisam serem cumpridas, e para que Jesus volte, as coisas vão acontecer. Então, igreja, se prepare, igreja, porque a igreja somos nós. Se prepare, não olhe para o teu irmão, não aponte o seu irmão, não olhe para a sua igreja, para a sua congregação, olhe para você. Começa a diferença de você. Porque a salvação, ela é individual. Deixa Jesus, o Espírito Santo, te constranger, como ele fez comigo hoje na hora do almoço. Eu recebi umas fotos do Lázaro, todo alvejado de tiro. E só os que eu contei foram 26. E por um momento, enquanto eu lavava a louça, eu pensava: será que esse rapaz realmente reagiu? Ou será que a raiva era tanta de terem tantos dias atrás dele que alvejaram ele todo de tiro ao invés de prender? Eu não sei, quem sou eu? Eu não tava lá, eu não sei. Mas veio esses pensamentos. E eu me constrangi porque quando a gente escutou, eu não sou de assistir muito jornal, mas quando minha mãe falou e quando minha irmã, que ele tinha matado uma família, acho que 3 pessoas, 4 pessoas, ou quem não sei o que ele já matou não sei quem, que ele já fez isso, que ele era endemoniado. Gente, a luta não é contra ele, é contra o que tá nele. É contra o que tá nele. Entende? Então, assim, mas a gente sabe que o que tava nele, o que queria era esse fim.
Então a gente precisa parar e pensar. A gente se alegra com a alegria do outro? A gente tem tido atitude de verdadeiros cristãos? Deus tem nos dado oportunidades da gente ser aprovado como verdadeiros cristãos. No nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Então eu quero orar com você. Eu quero dizer que essa live vai ficar gravada no IGTV. Você pode compartilhar ela com outras pessoas. Eu não acredito que Deus me fez ver esse símbolo à toa. Talvez essa revelação ainda tá tão fresquinha que ainda não veio, mas Deus vai... Na hora que Deus falar comigo, por isso que o canal Esse Deus Mandar Viver vai falar, eu vou vir falar. Se ele falar outra coisa, eu vou vir falar. Mas até o momento foi isso. Pra gente vigiar, pra gente ser agente da construção do reino, porque ele nos levantou e nos deu domínio, autoridade, para que nós fôssemos líderes, influenciadores do reino de Deus. Porque a palavra de Deus é a constituição do reino de Deus. E a gente está aqui para edificar o reino de Deus. E a coisa boa é que aquele círculo tinha mais partes brancas do que aquele pontinho preto que representa os homens que trabalham para o reino das trevas. Que é a realidade. Que se caíram 1/3 de anjos e se tornaram demônios, nós temos 2/3 de anjos celestiais que o Senhor deu ordem ao nosso favor. Então é 2-1 e nós somos mais do que vencedores, está decretado e não tem como. Então a gente precisa se voltar para Deus. A gente precisa buscar a presença de Deus e a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos haveriam falsos profetas. E a gente precisa, olha, o pastor falou, o presbítero, o evangelista, o pregador falou, você tem que ir lá e conferir se está na palavra. Se você não conhecer a palavra, vão falar coisas que estão na palavra e que não estão. Vão dizer que está e não está. E a gente precisa entender o texto e o contexto. Então estude a palavra. Separa um tempo. Deus falou isso comigo ontem poderosamente. Eu sempre separo pela manhã, eu leio um versículo, vou lá, monto, envio para mais de 300 pessoas, coloco no meu Instagram, coloco. Mas não era isso que Deus queria. Ele falou, filha, faz um esforço, acorda mais cedo. E hoje eu acordei 7 horas da manhã. Já tinha tido esse sonho para poder me dedicar um pouco mais ao estudo da palavra novamente. Porque às vezes a gente diz, meu Deus, eu já li a Bíblia toda 3 vezes. E daí? A Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós temos que ler constantemente. Estudar constantemente. Não é só ler, entender, refletir. Trazer a revelação do Espírito Santo através de nós. Ele vai nos revelar coisas poderosas. Mas a gente precisa buscar. Porque a gente está num tempo de guerra, de batalha espiritual. Tá tudo isso acontecendo para chacoalhar o povo de Deus, para que a gente se achegue ao Senhor, para que a gente cumpra aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir. Vamos evangelizar as pessoas, vamos falar da palavra de Deus, vamos parar de mimimi, de ficar compartilhando coisa que fulaninho fez, que ciclaninho fez. O diabo gosta de ibope. Não dê ibope a Satanás, dê ibope a Jesus. Exalte o nome de Deus em tudo que você for fazer. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu clamo agora, Senhor, pelas nossas vidas, pela nossa casa, por cada pessoa que ainda vai assistir essa live, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco diante de Ti, Senhor, a Mônica que está aí, Senhor, a tia Francisca também que entrou, e as outras pessoas que ainda hão de entrar nesta live.
que ainda hão de assistir, que vai ficar gravada. Pai, que o Senhor possa edificar as nossas vidas, porque para mim não importa se tem uma pessoa assistindo ou se tem 1000 pessoas assistindo. Para mim o que importa é que seu propósito se cumpra, Pai, e que eu obedeça aquilo que tu queres de mim. Então, em nome de Jesus, abençoa as tuas filhas, abençoa os teus filhos, traga entendimento, Senhor, sabedoria, Senhor, vindas do céu, para que entendam o que o Senhor tem falado, através de tudo isso que tem acontecido, que haja posicionamento, que haja, Senhor, em nome de Jesus, o mover do teu espírito sobre as nossas vidas, recantaralabaxê, decai, lecantaralabai, decai, decou, decalabaçai, decantaralabaxai, decai, decantaralabás. Senhor, em nome de Jesus, enche, Senhor, os nossos pensamentos com os teus pensamentos, Pai. Enche a nossa vida com teu espírito, meu Deus, nos dá discernimento, Pai, que nós possamos estar atentos, tira todo o desligamento, Senhor, em nome de Jesus. O teu povo anda desligado, sendo envolvido pelas artimanhas do Satanás, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a nos levantar como um exército do Deus vivo, Pai. Para que a gente possa, em nome de Jesus, fazer aquilo que Tu espera de nós. Que nós possamos nos levantar nesse tempo, como influenciadores da Tua palavra, do Teu reino. Para que teu reino prevaleça aqui na terra, para que teu reino chegue ao máximo de pessoas, para que a tua palavra se cumpra, meu Deus, e que nós estejamos cheios de azeite, preparados como as noivas prudentes, Pai, esperando o noivo, Pai, que virá nas alturas, como disse o texto aqui em Atos 1. Que da mesma maneira que Jesus subiu, Ele vai descer, Senhor, e nós aguardamos esse grande dia. Nos prepara, Jesus, para esse grande dia, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Vai ficar gravado. Assista, compartilhe, porque Deus espera algo novo de nós. Peça a Deus para falar com você o que Ele quer de você a partir de agora, porque é tempo de conserto, é tempo de posicionamento, é tempo de conhecer a palavra o mais que você puder, porque é tempo de guerras e lutas, e Satanás tem envolvido pessoas para serem agentes do reino das trevas, e elas nem têm percebido. Então vamos ficar atentos. Um beijo no coração. Assista a live, vai ficar gravada. Um beijinho. Deus abençoe vocês. Oi, Pri. Tchau, Pri. Tchau, Mônica. Tchau, Railene. Beijo, vai ficar gravado.